Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Noite Informativa desta terça-feira, num dia em que vamos abrir o Noite Informativa com o balanço do estado de emergência, tendo em conta que se está perto do fim desta nova situação de exceção ao nível do país. E com Salema vamos começar por apresentar uma perspectiva que ele coloca de que há espaço para continuar-se a gerir a crise da Covid-19, mesmo levantando-se o estado de exceção, portanto, o estado de emergência ou o estado de sítio, caso o presidente assim o entenda, para o mês de julho. Muito boa noite, Ercino, e seja bem-vindo aqui ao Noite Informativa. Obrigado. Muito bem, Ercino, vocês produziram um documento vasto, mas também é jornalista, sabe que temos que começar pelo mais importante e por aquilo que tem maior interesse para quem está em casa. A grande pergunta que as pessoas se fazem é se mantém ou não o estado de emergência, tendo em conta que o objetivo do estado de emergência é garantir medidas de restrição que possam bloquear o avanço da doença. O Ercino coloca que há espaço para continuar-se a gerir a crise da Covid, mesmo levantando-se o estado de exceção. Explique-se como é que é possível coadunar medidas de prevenção sem estado de emergência. Sim, obrigado, Mocipo. Boa noite aos telespectadores. O ponto é este. Na verdade, o regime de exceção, neste caso o estado de exceção, quer seja o estado de emergência que está ativo neste momento, ou o estado de sítio, é informado pelas disposições constitucionais, nomeadamente dos artigos 290 e seguintes da Constituição. Entretanto, nós temos um outro regime, que é o regime da calamidade pública. Esse regime está estabelecido em lei ordinária, nomeadamente na lei número 15/2014, de 20 de junho, que é a lei de gestão de calamidades. Calamidades, exato. Se eventualmente o Presidente da República decidir não prorrogar pela terceira e última vez o estado de emergência, ou decidir não substituí-lo pelo estado de sítio por mais pelos restantes 30 dias, o governo, nesse caso, com base na lei de gestão de calamidades, teria espaço para decretar uma calamidade pública, uma situação de calamidade pública. E numa situação tal, ou num caso desses, haverá espaço para que o governo continuasse a gerir a situação causada pela pandemia da Covid-19, a bem de todos, ou visando restaurar a normalidade. Na verdade, antes das medidas de prevenção, vamos falar das questões administrativas. Portanto, esta declaração ela seria feita pelo Conselho de Ministros, portanto, pelo Governo. Portanto, dispensaria aqui a Assembleia da República para ratificação caso o Presidente avançasse com a renovação do estado de emergência ou uma alteração para o estado de sítio. Portanto, qual é a metodologia administrativa para a calamidade pública? Em termos de procedimento, é o Conselho de Ministros que o decreta. Falo por decreto. Não há, nesse caso, necessidade de sancionamento por parte do Parlamento. Porque, de princípio, em calamidade pública não há espaço para a restrição de direitos fundamentais. Essa é uma perspectiva. Entretanto, há outra perspectiva, neste caso, que é inevitável, que é alguma limitação de alguns direitos fundamentais, com base, por exemplo, nas normas constitucionais sobre a necessidade ou a obrigação que todos nós temos de promover e proteger a saúde pública. Refiro-me, neste caso, à norma da linha E do artigo 45 da Constituição da República. Então, com base nessa norma, será possível decretar-se calamidade pública com base na lei de gestão de calamidades e, com base nesta provisão constitucional, será possível obrigar-se, por exemplo, as pessoas a usarem máscaras sempre que estiverem na rua ou em locais aglomerados, ou também proibir-se aglomerados naquele sentido de que pessoas, num conjunto que supere 10 pessoas, que é o limite máximo. Então, em termos administrativos, será isso. E a partir da altura que o governo decretasse e depois publicasse, se tornaria efetiva a situação de calamidade pública. Às vezes há uma confusão que se faz entre estado de emergência por calamidade pública, que é a situação em que nos achamos agora, e situação como tal de calamidade pública. Até a doutrina diz uma coisa. Exato. Na verdade, comumente se decreta o estado de emergência ou estado de sítio enquanto estado de exceção, quando se está na iminência
da ocorrência ou verificação de um certo dano. Mas, entretanto, assim que esse dano tiver sido consumado, como é o caso, sendo necessária uma situação de gestão, aí uma situação de calamidade. A calamidade pública já pode responder a uma situação tal, apesar da nossa lei não ser das mais perfeitas para o efeito, mas abre espaço para Vamos o falar governo... da lei, porque vocês, uma das propostas que fazem é a revisão desta legislação e a transformação do INGC numa autoridade de gestão e redução de riscos de desastres naturais. A questão, Salema, para que as pessoas compreendam, em termos de medidas, no estado de emergência há restrições, temos polícia na rua a fazer cumprir aquilo que está estabelecido como medidas excepcionais. Os estabelecimentos de diversão, por exemplo, têm de fechar entre as 20 e as 21. Em termos comparativos, o estado de calamidade pública, ele permite isso, permite medidas restritivas, por exemplo, o impedimento e a rotatividade ao nível do mercado de trabalho. O estado de calamidade permite isso, só para fazermos aqui uma comparação. Duas coisas que é importante ter aqui presente. Por um lado, tendo em conta a disciplina dos direitos fundamentais, eu particularmente acho que em estado de calamidade não se permite a restrição ou limitação de direitos fundamentais. Aliás, essa perspectiva é defendida também por constitucionalistas como Vital Moreira, que é muito conhecido aqui entre nós. Mas, entretanto, há outra perspectiva que diz que é possível restringir direitos fundamentais, mesmo em calamidade pública, em sede de calamidade pública. Esta perspectiva, esta última, que para mim é muito discutível e de fronteira, é defendida pelo nosso Conselho Constitucional. Há um acórdão recente, de há 2 meses, de abril deste ano, que é o acórdão número 6 de 2020 do Conselho Constitucional, que refere que, com base na norma do número 4 do artigo 56 da Constituição da República, é possível a limitação de direitos fundamentais com base na lei ordinária, ou seja, a partir da altura que resulte claro ou expressamente estabelecido numa lei ordinária que pode-se limitar numa certa situação este ou aquele direito, será possível fazê-lo. Aliás, a Lei de Gestão de Calamidades, no seu artigo 18, refere-se algumas restrições que podem ser consideradas em estado de calamidade pública. Então, nesta perspectiva, conforme a jurisprudência do Conselho Constitucional, será possível, mesmo assim, proceder à limitação de direitos fundamentais, sem que fosse necessário recorrer-se ao regime, por exemplo, do artigo 45 da Constituição da República, que é sobre os deveres dos cidadãos para com a comunidade, em particular a questão da proteção da saúde pública, conforme referia. Exato. Portanto, no seu entendimento, acionando a calamidade pública, o Governo, o Conselho de Ministros declarando a calamidade pública, neste momento, a sua análise, se tivesse que decidir, optaria por declarar a calamidade pública e suspendia o estado de emergência, não evoluindo também para a situação de estado de sítio. Vamos já para a realidade prática. No dia 29, se tivesse o poder de decisão, ia para a calamidade pública. Acha que com a calamidade pública, olhando para a forma como os números estão a crescer, é possível manter a intervenção do Estado em termos de tentativa de controle da doença? Bem, honestamente, já que está a pedir a minha opinião, já não é apenas o que é possível. Exato. Em termos jurídicos, que é aquilo que discutimos. Se eu tivesse poder de decisão quanto a este caso, faltando ainda, sendo ainda possível a prorrogação por 30 dias, eu particularmente irei introduzir o estado de sítio para confinar ainda mais em alguns sítios, tendo em conta... Portanto, deixava o estado de emergência, deixava também a situação de calamidade pública, íamos para uma situação mais grave. Exatamente, a situação tende a agravar-se. Então, num contexto destes, eventualmente, uma mensagem, a introdução ou a transformação ou a passagem do estado de emergência para o estado de sítio iria ser uma demonstração inequívoca de que as autoridades estão preocupadas com a situação e que, entretanto, o fim dos 30 dias do estado de sítio, estado de exceção, que seriam já os últimos, já não haverá espaço para prorrogação, e contando que nesses 30 dias eu aprovaria também, se tivesse poder decisional, algum
plano de ação, sobretudo para certas zonas em concreto, como é o caso de Nampula e Pemba, e a partir dali depois esse regime de exceção já seria substituído pelo regime de calamidade pública, que este regime já não tem prazo, já pode ser observado até que a situação seja considerada resolvida, diferentemente da situação do estado de exceção, quer seja por calamidade pública, quer seja por estado de emergência ou estado de sítio, que tem uma duração máxima de 120 dias, que já estamos prestes a observá-los. Salema, o que o estado do sítio mudaria hoje, passados 3 meses de estado de emergência? Que alterações de fundo é que traria a declaração de estado de sítio e não de emergência, nem de calamidade pública, tendo em conta a experiência dos últimos 90 dias? Eu acho que com o estado de sítio, primeiro, se estaria a demonstrar coerência com aquilo que é o agravamento da situação à escala nacional, em particular nas províncias de Nampula, Cabo Delgado, Pemba em particular, Maputo cidade e Maputo província, por um lado. Por outro lado, será possível, por exemplo, considerar a restrição de certos direitos fundamentais que eventualmente neste momento ainda não se acham devidamente consignados, quer nos decretos presidenciais, quer nas leis de ratificação da Assembleia da República. Mas, entretanto, se quisermos ser pragmáticos, Mocipo, a Assembleia da República não está reunida neste momento. Logo, podemos inferir facilmente que será muito difícil se considerar a manutenção do estado de emergência ou a sua substituição pelo estado de sítio, tendo em conta que o Parlamento deveria reunir numa sessão extraordinária para cuidar dessa situação em concreto. Mas, entretanto, apesar das probabilidades de serem remotas, tendo em conta que isso demandaria um investimento em recursos financeiros para o efeito, mas se for necessário, claro que não há dinheiro suficiente para promover a saúde pública. Exato. É claro que, nos termos da nossa Constituição, nomeadamente no artigo 194, é possível que a Comissão Permanente faça vez do plenário. Mas, entretanto, isso não substitui, da mesma forma, a convocação de uma sessão extraordinária. A Comissão Permanente, em minha opinião, só poderia ser acionada numa situação em que o chefe de Estado, o Presidente da República, neste caso, decida, por exemplo, prorrogar o estado de emergência ou substituí-lo pelo estado de sítio a menos de 5 dias do fim do prazo. Mas, entretanto, se o fizer faltando pelo menos 5 dias, aí teria que se acionar o Parlamento para que este pudesse convocar uma sessão extraordinária. Esta sessão deveria se realizar num prazo máximo de 5 dias. Aliás, bem vistas as coisas, a Comissão Permanente sempre deverá ser achada, por uma razão muito simples, porque é a ela que compete convocar sessões extraordinárias da Assembleia da República. A Presidente do Parlamento não tem competência constitucional para convocar sessões extraordinárias do Parlamento. Tem de reunir a Comissão Permanente. Só a Comissão Permanente pode fazê-lo. Então, nessa base... Faltam 6 dias para o Presidente decidir e, geralmente, o Presidente anuncia antes do dia 29, anuncia 2, 3 dias antes, indicando tudo que não haverá, pelo menos pelo movimento que se nota até aqui, nenhuma sessão extraordinária. Vê-se que os ministérios, sobretudo da Educação e do Ensino Superior, estão a fazer um trabalho, já ainda não há uma decisão, mas têm estado já a fazer vários ensaios para a retoma das aulas. Tudo indicando que vai haver relaxamento. Considerando aquilo que coloca aqui, no seu entendimento, deve-se apertar ainda mais as medidas em coerência com o agravamento do número dos casos, não acha que é preciso, de alguma forma, relaxar, tendo em conta os impactos na economia, na educação, no tecido empresarial, no tecido social? Não seria esta altura de desconfinar, mas prevenir, como estão a fazer alguns países? Bem, desconfinar talvez não. Acho eu que mesmo se não se prorrogar o estado de emergência ou este não for substituído pelo estado de sítio, em caso de declaração de calamidade pública, nomeadamente pelo Conselho de Ministros,
à luz da lei de gestão de calamidades. É possível continuar a gerir a situação com base nesse exercício a que me referi. Primeiro, a própria lei de gestão de calamidades prevê algumas medidas que podem ser acionadas pelo próprio governo, neste caso. Por outro lado, com base na norma do artigo 45 da Constituição da República, os deveres que todos nós temos para com a comunidade, em particular a questão de promoção e proteção de saúde pública, ainda é possível, sem se violar a Constituição e a lei, o governo ou o Presidente da República considerarem a manutenção de algumas restrições, aquelas que forem absolutamente necessárias. Agora, uma situação de, por exemplo, regresso às aulas, deverá ser devidamente pensada. Só pesada e pensada também. Por quê? Porque nós temos, em algumas turmas, 60, 70 alunos. Então, significa que é possível, aliás, é muito difícil esperar a observância de certas regras numa situação tal. Qual será a opção? Um grupo estuda num dia, outro grupo no outro dia, não sei, mas é muito difícil, sobretudo por termos, sobretudo nas zonas rurais, até nas grandes cidades, nas periferias, mesmo Maputo, Matola, escolas que nem têm água potável. Então, numa situação dessas, é difícil exigir-se que as crianças e os professores observem todas as regras expectáveis ou recomendadas em termos de higiene, sem que, no mínimo, exista água. Salema, no fundo nota-se que está-se perante um dilema. O Ministério da Saúde não coloca o período de risco, quando é que Moçambique vai atingir o período de risco. O diretor do Instituto Nacional de Saúde já disse mesmo, na cadeira onde o Salema está, que a previsão mais pessimista indica que Moçambique poderá ter entre 10 a 40 mil infectados. Estamos a menos de 1000. Se chegarmos à metade disso, provavelmente só chegaremos daqui a 2, 3 meses. Há as medidas de calamidade pública, há o estado de emergência, há o estado de sítio, mas tudo indica que os números continuarão a crescer, com o agravante do Instituto Nacional da Saúde já ter vindo avisar que a cidade e província de Maputo poderão nos próximos dias entrar numa situação de infecção comunitária, portanto uma fase em que a propagação ela estende-se ainda mais, tal como está a acontecer em Nampula e em Cabo Delgado. Esperar conter os números para relaxar não pode ser bastante prejudicial. Por exemplo, se esperarmos que os números baixem para voltar-se à escola, para a economia voltar a ter o seu funcionamento normal, não corremos o risco, como dizia Elísio Macamo, de que o estado de emergência, a única coisa que fez bem foi matar a economia e não resolver o problema de fundo. Bem, essa é uma questão de fundo. Por exemplo, as regras universais, os princípios universais de gestão de situações de calamidade recomendam que em nenhuma situação, por exemplo, se deve paralisar as aulas. A pandemia da Covid-19 surpreendeu a todos e todos, desde países de rendimento médio, rendimento baixo, rendimento alto. É uma nova aprendizagem. A questão é esta: será que efetivamente estamos a registrar uma situação de agravamento da situação ou estamos apenas a expandir a nossa capacidade de testagem? Essas são questões que não têm uma resposta clara ou inequívoca. O que é certo é que os decisores políticos devem continuar a ouvir a opinião dos médicos, a opinião dos especialistas, mas, entretanto, eventualmente, se as condições o justificarem, talvez se justifique como país termos uma situação de equilíbrio, uma situação que não seja de desconfinamento total, uma situação que não seja de manutenção integral das medidas de limitação que estão a ser consideradas, mas talvez uma situação que responda às especificidades do nosso próprio país, uma situação que resulte da avaliação no terreno daquilo que é a situação. Por quê? Porque não há
uma fórmula que seja global, mesmo olhando para Moçambique como um todo. Eventualmente, a cidade de Nampula, a cidade de Pemba, a cidade de Maputo, a cidade de Amatola, eventualmente deveriam merecer um certo tipo de intervenção, diferentemente de outros pontos do país. O que é certo é que seria um ato de irresponsabilidade nada se fazer. Tudo deverá, em minha opinião, ser informado por análises específicas, sobretudo de peritos e da própria Comissão Técnico-Científica. E a Comissão Técnico-Científica reuniu ontem com o Presidente, o que quer dizer que já deve ter dado subsídios para a decisão que eventualmente vai ser tomada nos próximos dias. Mas conforme referia, o contexto, e o município também consubstanciou isso, o contexto parece indiciar para medidas de relaxamento. Talvez não necessariamente de relaxamento, mas talvez de declaração de calamidade pública, tendo em conta que o dano já se consumou, é uma situação de gestão, e também tendo em conta a vantagem de inexistência de prazo para essa situação, diferentemente, por exemplo, da situação de estado de exceção, quer seja por estado de emergência ou estado de sítio, que aí já há um prazo rigoroso estabelecido na Constituição, que não pode de jeito nenhum ser inobservado. Eventualmente foi um erro o legislador constituinte ter fixado esse prazo. Países como Portugal e Angola, que têm muita proximidade com o nosso sistema, não têm esse prazo. Nós o temos. Qual foi a ratio na altura de introdução deste prazo? Mas essas são situações que eventualmente não cabem neste espaço. Muito bem. A outra questão, Salema, é: há países com abordagens, digamos, pragmáticas sobre a questão da Covid. Vimos Madagascar, vimos também a situação da Tanzânia, em que o presidente da Tanzânia veio declarar que não apresenta os números da Covid e que a Covid já não existe na Tanzânia e que o país deve continuar a funcionar normalmente. Por uma razão que é difícil de discutir, é que desconfia dos dados da Covid, mas a outra é de que tudo indica que teremos de aprender a viver com a Covid. É o homem que vai ter que se adaptar, vai ter que estudar a Covid existindo, trabalhar a Covid existindo, circulando a Covid existindo. Mesmo os países que estão a desconfinar, o exemplo de Portugal, e Paulo Portas dizia isso recentemente, há erros no desconfinamento, mas compreende-se hoje que não há outro caminho, é aprender-se a viver com a Covid. Colocando esses argumentos, eu insisto, não é a altura de dizer, por exemplo, vamos retomar, mas há que ter cuidado X e Y. Considerando primeiro que Moçambique não tem a capacidade que países como a África do Sul, que de uma só vez meteram 500 bilhões de randes na economia e conseguiram aguentar a situação. Só ao nível da restauração e de turismo, os empregos foram arrasados, portanto houve uma perda de renda, o que quer dizer que há famílias em situações de desespero. Olhando para a realidade concreta, não se devia ser mais pragmático, passados estes 3 meses, mais 2 meses não poderiam ser bastante desastrosos ao nível do país? Seja como for, em nenhum momento eu seria capaz de sugerir que o nosso país, o nosso governo, adotasse a perspectiva de John Magufuli na Tanzânia. Acho que faz bem Moçambique por comunicar os números, por partilhar diariamente a situação. Acho que a perspectiva da Tanzânia não é uma perspectiva a se abraçar, por um lado. Por outro lado, a ciência há de ser sempre premente numa situação destas. Melhor decisões informadas pela ciência do que informadas pelo populismo. Esse é um ponto. Por outro lado, eventualmente seja de considerar este novo normal em que nos encontramos, deu esses exemplos, por exemplo, de Portugal, mas, entretanto, esse novo normal não deve ser encarado com um pragmatismo bacoco, ou seja, com um pragmatismo que ignore riscos que derivam até do necessário aconselhamento de peritos e científicos. Acho que é necessário sempre uma solução de equilíbrio, procurar-se ao máximo avaliar o risco
para grupos como tal e em situações em que seja possível captar esses riscos. Mas, entretanto, o regresso à normalidade deve ser feito com muita responsabilidade, porque parece que ainda não é situação normal neste momento. Então, teremos que aprender a conviver com a situação, mas com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, sempre informados pela ciência e sempre com um sistema de monitoria do próprio risco. Se eventualmente existir algum desconfinamento parcial, se observar no terreno que esse desconfinamento parcial não está a surtir os efeitos desejados, nada, naturalmente, deveria obstar a que um governo responsável possa recuar e possa fazer o que é mais importante, que é promover a vida, que é o mais importante, bem jurídico. Mas, entretanto, eu percebo essa situação econômica, a perspectiva de preservação da dignidade das famílias com recurso, ou seja, a partir das rendas que obtém. Mas, entretanto, uma situação de equilíbrio é importante. Eu sei que o nosso país está a observar medidas jamais vistas em termos de proteção social, em termos de assistência aos mais carenciados por via do INAS, do Instituto Nacional de Ação Social. Acho que tudo isso deve ser posto na balança para que no fim do dia os próprios políticos não fiquem com uma espécie de peso de consciência por aquilo que não terão eventualmente feito devidamente, se for esse o caso. Espero que em nenhum momento se chegue a uma situação dessas. Salema, há um conjunto de propostas de reformas legislativas que vocês colocam. Uma das mais importantes tem a ver com a necessidade de reformular a atuação do Instituto de Gestão de Calamidades, transformando em uma autoridade de gestão e redução de riscos e desastres naturais e alterar o quadro legal também de gestão de calamidades. Exatamente o que está mal no INGC hoje, que no vosso ponto de vista tem de mudar para que seja uma organização mais atuante? O ponto não é algo que necessariamente esteja mal no INGC. São as experiências dos últimos anos que mostram que é necessário reformar a própria lei e, eventualmente, conformar alguns dispositivos da lei ordinária com a lei fundamental, que é a Constituição da República, por um lado. Por outro lado, o INGC, aliás, antes de olhar para a dimensão institucional, achamos nós que seria de todo vantajoso se tivéssemos como país, por exemplo, um ordenamento jurídico constitucional que estabelecesse que, se em caso, por exemplo, de declaração de estado de emergência ou estado de sítio, automaticamente se ativaria ou se ativa o alerta vermelho. E a partir dali, o INGC entraria em cena com sua experiência acumulada e a apoiar outras unidades que estão no terreno, naquilo que é a proteção social, naquilo que é a proteção das famílias, dos cidadãos no geral. Mas, entretanto, até este momento não estamos a ver uma atuação à medida do INGC, eventualmente, porque, primeiro, não existe um arranjo institucional tal, por outro lado, porque talvez esta é uma situação nova para todos nós. Por outro lado, seria importante, por exemplo, que o INGC, no lugar de ser um instituto de gestão de calamidades, fosse ou uma agência ou uma autoridade de gestão e redução de risco de desastres, ou seja, uma intervenção mais científica, uma intervenção mais proativa, uma intervenção mais de mitigar, mais de reduzir, mais de considerar e colocar na equação questões como mudanças climáticas e por aí além. E nisso será necessário, por exemplo, que o INGC, ainda que mude de nome, tivesse um arranjo que garantisse, por exemplo, a autonomia administrativa e financeira. Se se mantiver, por exemplo, enquanto instituto, pelo menos que seja um instituto constituído ou informado pelo regime especial. O que diz o regime especial? O regime especial diz que os institutos tais, como é o caso, por exemplo, do Instituto Nacional de Segurança Social, é um instituto que tem autonomia administrativa e financeira e a tutela olha para dois elementos: legalidade e mérito na atuação dessa instituição. Ao passo que, em sede do regime geral, como é o caso agora do INGC, a tutela olha para quase tudo,
tem até poder para fiscalizar, para revogar, etc, etc. Isso torna o próprio processo decisório e de gestão burocratizado. E quando o processo é burocratizado, às vezes o bem-vida pode ser prejudicado, e esse é um problema com o qual nós já temos lidado com o país. Ano passado, 2 ciclones tropicais, o Idai e o Kenneth, também nos ensinaram muito com o país. Outro ponto, quando olha-se para a questão da legislação, é a questão, por exemplo, das infrações e responsabilização para situações tais. Nós temos pessoas que, quando são retiradas de zonas de risco, é-lhes concedido, por exemplo, apoio em novo espaço ou mesmo em imóveis para a sua habitação. Essas pessoas, depois de algum tempo, regressam àquela zona de risco. Mas, entretanto, o atual quadro legal não é muito claro quanto ao tipo de intervenção que uma instituição como o INGC pode ter para evitar que situações tais se repitam ou se tornem quase a regra de convivência. Então, acho eu que é mais do que urgente a introdução de reformas no regime como tal da gestão das calamidades. Um outro ponto que vocês levantam tem a ver com o cumprimento, respeitar ou observar os prazos de composição dos órgãos, nomeadamente o Conselho de Estado e o Conselho Nacional de Defesa, que são órgãos de consulta do Presidente da República para a declaração de estado de emergência, por exemplo, e vimos que no caso da Covid teve que se fazer uma corrida para preencher os lugares nestes órgãos para que o Presidente pudesse se reunir, porque sem os ouvir, portanto, não tinha conforto legal para tomar este tipo de decisão. O que tem de acontecer aqui exatamente? É que se a lei tivesse sido respeitada, tanto o Conselho de Estado como o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, enquanto órgãos constitucionais, deverão ter sido constituídos até um mês depois da tomada de posse do Presidente da República, mas isso não aconteceu. E, entretanto, fomos surpreendidos por esta situação da pandemia da Covid-19. A 20 de março, o chefe de Estado, o Presidente da República, fez uma comunicação à nação. Nessa comunicação, a nação anunciou a observação, a partir do dia 23 de março, de algumas limitações a certos direitos fundamentais, até a própria suspensão das aulas. Mas, entretanto, isso foi feito sem que se convocasse a Assembleia da República para o necessário sancionamento. Por quê? Porque os órgãos estabelecidos constitucionalmente ainda não tinham sido criados. Então, na ausência desses órgãos, o chefe de Estado teve que recorrer àquilo que eu acho que é o caso, a figura de gestão de negócios, para fazer algo para a proteção de vidas, para a proteção de patrimônio, para a proteção dos interesses supremos de todos nós, mas que, entretanto, se tivesse sido observado o prazo para a constituição desses 2 órgãos constitucionais, Conselho de Estado, Conselho Nacional de Defesa e Segurança, não teríamos tido uma situação tal em que o chefe de Estado teve que acionar a gestão de negócios para que cuidasse de empreender essa situação. E no vosso primeiro ponto das reformas, vocês lembram o IDAI, o Kenneth, e falam que é necessário melhorar a gestão governativa e a articulação dentro do próprio Estado. Esta é uma das lições que tiram, olhando para o IDAI, olhando para o Kenneth e para a Covid-19, que são as 3 emergências que o país viveu nos últimos dias. Exatamente. Por exemplo, tivemos em junho de 2018 uma revisão constitucional, tecnicamente pontual, mas na prática profunda. Com essa revisão, a governação descentralizada, a governação local já se acha alterada. Então, é necessário que isso esteja alinhado com aquilo que é o sistema como um todo de gestão de desastres e mitigação de riscos. Nisso, uma instituição como o INGC deve ser reformada, deve ser reforçada, e o sistema como todo de gestão deve ser alinhado também com esse novo regime constitucional. E o próprio, por exemplo, INGC, para certas situações, deve, aquilo que eu dizia,
quer seja INGC ou tenha outro nome, outra configuração, devemos ter um arranjo que permita o acionamento automático, por exemplo, do alerta vermelho, numa situação em que o chefe de Estado, por exemplo, declara, o Presidente da República declara o estado de emergência ou o estado de sítio. Não é o caso. Até o presente momento, isso tudo mostra que, efetivamente, temos algumas reformas por empreender com a máxima urgência possível. Salema, na terça-feira passada, o Conselho de Ministros veio dizer que está insatisfeito porque os cidadãos não estão a cumprir, não estão a observar as medidas de prevenção. Esta semana, portanto, esta terça-feira, o governo voltou a manifestar a mesma preocupação. O que isto significa do ponto de vista político, considerando que este mesmo governo tem os instrumentos para fazer cumprir aquilo que está estabelecido? Aliás, o governo também ameaçou apertar nas medidas de restrição. Portanto, ideias e perspectivas daquilo que o presidente poderá colocar quando vier falar à nação. Bem, eu particularmente acho que talvez não é o recurso crescente, a força que há de fazer com que as pessoas adiram às recomendações. Eventualmente, os planos de comunicação estão a ser considerados, têm que ser revistos para que eles respondam à realidade cultural, social, como tal, que é específica da população moçambicana, e que se reconheçam também aquilo que são as especificidades de cada local, e que essas especificidades sejam também atendidas em sede, por exemplo, quer da estratégia, quer do plano de comunicação que seja considerado. Eu percebo o dilema em que se encontra o governo. Temos estado a ver, infelizmente, uma polícia violenta, uma polícia com atuação muitas vezes desproporcional, desnecessária, e que ofende tudo que é defendido pela própria Constituição, que, como tenho dito, não está suspensa, continua em vigor. Entretanto, isso é prova inequívoca, para usar uma expressão popular hoje, que não é a maindrização da sociedade moçambicana que há de automaticamente levar os cidadãos a cumprirem aquilo que o governo diz. Entretanto, há questões, eventualmente, de fundo, de foro cultural, social, que devem ser considerados, e talvez o uso estratégico de rádios comunitárias em línguas nacionais, planos de comunicação eventualmente mais progressistas, um uso talvez mais sistemático de redes sociais, um uso talvez mais estratégico de influências. Falo de pessoas como grandes artistas, grandes desportistas e por aí fora. Talvez esse tipo de pessoas devessem ser consideradas na passagem de certo tipo de mensagens, fugirmos um pouco do formalismo e irmos para uma situação mais progressista, mais proativa. Talvez isso possa resultar mais que uma situação em que há cada vez mais polícia na rua, uma polícia que não tem a necessária formação na perspectiva de direitos humanos. Quando vai à rua, está mais preparada ou predisposta a distribuir cacetadas, etc, etc. Acho que esse não é o ponto. Muito obrigado, Dirceu Salema, pelas suas notas sobre o estado de emergência e aquilo que eventualmente pode acontecer nos próximos dias. Obrigado.